Como é que vês o Anamola de Mondlane? Mondlane agora tem oxigênio há bastante, está dentro dos parâmetros, mas já houve sinais de que ele não terá vida fácil. Bom, eu discordo das intervenções que me antecederam, embora tenha que respeitar no quadro da diversidade de opinião. Dizer que a Anamola é um reconhecimento que o regime orientou, porque o Poder Judicial em Moçambique foi raptado pelo próprio regime de Moçambique e, atendendo à própria pressão social que antecedeu ao processo do Mondlane, as manifestações que comprometeram o funcionamento das instituições, o regime orientou, portanto, os órgãos do Estado para que estes reconhecessem este partido político liderado por Mondlane. Mas quero aqui assegurar, e espero que este debate seja gravado, para que no futuro próximo possamos então fazer uma retrospectiva de nossas intervenções. Porque Mondlane vai ser, portanto, afastado, porque os diferentes processos que correm nos tribunais de Moçambique, certamente que em alguns processos ele vai ser ilibado. Mas há alguns processos que a análise técnico-jurídica que nós vimos, a forma como eles foram constituídos, visam encontrar uma condenação de Mondlane em primeira instância. Certamente os mandatários judiciais poderão interpor um respectivo recurso, mas este recurso vai ser julgado improcedente. E sucessivamente o recurso ao Tribunal da Relação vai ser julgado improcedente até que haja um recurso ao Tribunal, ao Conselho Constitucional. E como nós vimos, o Conselho Constitucional, que é a última instância do Poder Judicial em Moçambique, e porque as suas decisões são elas irrecorríveis, significa que esta condenação, transitando em julgado, Mondlane não vai ter condições para poder participar do pleito eleitoral. O regime é suficientemente inteligente, reconheceu este partido político com vista a fazer prova de que não quer limitar o exercício dos direitos políticos de Mondlane, não quer fazer este exercício, mas, para o efeito, vai criar as premissas para que seja o próprio Poder Judicial a ser utilizado para, portanto, condenar Mondlane e encontrar, dentro desta condenação, o mecanismo necessário para efetivamente anular o protagonismo político de Mondlane. Mondlane vai ser condenado nos tribunais de primeira instância e os recursos vão ser julgados improcedentes, o que significa que o recurso de inconstitucionalidade que poderá ser impetrado junto do Conselho Constitucional vai ser, portanto, julgado improcedente e, em consequência, vai prevalecer aqui a decisão do Conselho Constitucional. Só para fazer uma retrospectiva a Paula, eu acompanhei todo o processo em Moçambique, aliás, o Álvaro sabe disso, e há um aspecto que me saltou à vista, é que o acórdão número 50/CC/2024, o acórdão do Conselho Constitucional, a páginas 514 a 529 deste acórdão, o Conselho Constitucional reconheceu a existência de irregularidades no processo eleitoral e reconheceu que essas irregularidades comprometeram a lisura do processo eleitoral e comprometeram a própria verdade eleitoral. Repara que perante este reconhecimento expresso do Conselho Constitucional, mesmo assim o Conselho validou os resultados eleitorais. Repare que a própria lei do Conselho Constitucional estabelece que não compete ao Conselho Constitucional apreciar a recontagem dos votos. Não consagra isto. A lei do Conselho Constitucional consagra que é competência do Conselho Constitucional
validar ou não validar os resultados. Mas repare que o Conselho Constitucional fez uma redistribuição dos votos, atribuindo mais votos, portanto, ao partido que Mondlane dirigia, no caso Podemos, ao partido Renamo, retirando votos, portanto, a Frelimo. Ou seja, o Conselho Constitucional fez um exercício numa matéria que era a competência da Comissão Nacional Eleitoral, ultrajando aqui o princípio da legalidade constitucional. Mas, como sabe, nos estados autoritários, como Moçambique e em Angola, quem monitora o poder judicial é o partido que tem o controle do poder político. Razão pela qual, se reparar, a presidente do Conselho Constitucional em Moçambique é uma professora da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, conheço muito bem, e repare que esta professora tinha apenas 7 anos de experiência em matéria, portanto, em matéria jurídica, porque quando era professora e durante muitos anos trabalhou nos tribunais, mas tinha apenas uma experiência de 7 anos. Mas era membro do birô político da Frelimo. Mas esta mesma pessoa, embora tenha se distanciado por inerência de funções, das funções partidárias, todos nós olhamos para aquilo que foi o seu posicionamento ao longo de todo o processo, verificamos que ela chegou a convocar os partidos para ouvir os partidos, quando a própria lei reguladora do Conselho Constitucional não a utilizava, não permitia este exercício. Portanto, o Venâncio Mondlane não vai ser permitido, vai ser obstruído para que ele possa participar do próprio processo eleitoral. O regime não vai permitir correr o mesmo risco que correu em 2024, voltar a perder as eleições e ter que fazer um novo arranjo para sobreviver. Os regimes autoritários cortam o mal pela raiz. E aqui, o futuro de Moçambique, o futuro da alternância de Moçambique, já não depende de Venâncio Mondlane, depende do povo moçambicano. São os moçambicanos que vão decidir se querem continuar com o regime ou se querem fazer uma ruptura. E se quiserem fazer uma ruptura, os cidadãos moçambicanos sabem quais são os caminhos que devem optar para fazer uma ruptura total com o próprio regime. Ok, a pergunta está superada. A Paula, não sei se queria dar uma réplica ao professor ou podemos, portanto, avançar para o encerramento. Paula? O doutor Paquice queria a palavra? Sim, eu também vou só agradeço ao professor dizer que eu acho que explicações dessas são sempre importantes, somente para a audiência. Eu também segui as eleições muito de perto, também, aliás, sigo Moçambique de perto há muitas décadas. E vamos até agora, a organização que eu lidero, chamada Intel Watch, vamos agora lançar um relatório escrito em português sobre o que se passaram nas eleições passadas em Moçambique e sobre as forças nocivas, legalistas, não legalistas, de como a fraude foi cometida. Por isso, irei partilhar com muito gosto. Muito obrigada. Ok. Não, pois é muito rápido. Tudo indica que mesmo que Venâncio Mondlane seja, portanto, preso, o seu partido continua e ele está muito bem acompanhado. Portanto, eu não sou tão pessimista como o professor Rodrigues. Só queria dizer isso. Ok. Professor Rodrigues, tem algo a acrescentar ou podemos concluir? É só para frisar, para dizer que o que me leva a fazer esta afirmação não seja a falta de esperança, ou seja, o próprio desespero. São os 50 anos que vivo num regime autocrático, um regime que é basicamente um irmão siamês do regime moçambicano, e a nossa história nos mostrou os regimes autoritários, eles não pouco ou nada fazem para garantir a sua sobrevivência. E todo esse esquema que eu acabei de descrever neste debate é apenas uma prova de que o regime vai experimentar todas as fórmulas possíveis para afastar Mondlane. Embora não vai afastar o partido
Anamola, que agora foi reconhecido, mas este reconhecimento visa essencialmente afastar a contingência social em que o país ficou mergulhado. E com vista a evitar o caos social, reconheceram este partido para posteriormente, por via judicial, e aqui a justiça vai ser utilizada como um instrumento de remoção do próprio Venâncio Mondlane. E para que depois os próximos seguidores sejam seletivamente eliminados, ou fisicamente, ou politicamente eliminados, ou até mesmo corrompidos, para depois transformar este partido num apêndice do próprio regime. Nós vimos em Angola os partidos que muitos assumiram a responsabilidade de fazer uma oposição firme à altura do regime, e que muitos deles nós sabemos hoje que estão inclinados com a cabeça para o próprio regime. Estamos aqui a falar de partidos, muitos deles são partidos até históricos, e muitos destes partidos hoje estão filiados ao regime de forma indireta, porque comem do mesmo bolso onde o regime come, e certamente que não é muito diferente daquilo que é Moçambique. É só reparar aquilo que é o MDM, aquilo que é o Podemos, aquilo que é a própria Renamo, e olhamos a forma como eles se posicionaram em todo este processo. Veja bem que eles distanciaram-se de Mondlane porque sabiam que nas primeiras reuniões que ocorreram com Daniel Chapo, estas pessoas foram vergadas e assumiram um posicionamento disparo em relação a Venâncio Mondlane. O que o regime moçambicano vai fazer é isolar Mondlane e garantir sobrevivência aos seus seguidores, de modo que esses possam efetivamente também isolar. A história vai mostrar aquilo que eu hoje faço nesta afirmação.